Nossa terra em nova fase, com a face nova aí, nós estamos estreando o novo estúdio do programa Nossa Terra. Depois a gente vai organizar mais para ficar melhor, né? Mas aqui a gente já tem sentido um pouco a potência da acústica do lugar, que ajudará nós, né, na nossa voz aí, melhorar a qualidade, e isso para nós é muito bom. Eu quero mandar um abraço bem forte para as pessoas que estão ligadas com a gente, lá na cidade de Imperatriz. Aí o nosso jornalista, né, compositor, cantor, Domingos César, né, irmão do Zeca Tocantins. Quem que não conhece no Maranhão Zeca Tocantins, né? E aqui no Pará também o pessoal conhece o cantor Zeca Tocantins, irmão do Domingos César, né? Um abraço para você, Domingos César, e toda a sua família. Um abraço para você também, Luiz Rosa, para todo o pessoal aí do Ministério de Abraão, para a sua família, na cidade de Anápolis. Um abraço também para a Eliane, lá em Minas Gerais, para a Patrícia Cavalcante, a missionária Patrícia Cavalcante, lá na cidade de Paraupebas. Também o Osinei Arcanjo, aqui na Folha 20, ligado com a gente nessa manhã. E também lá na TV Criativa, Milton Farias, Daniel Cavalcante, o Café, que é o proprietário lá da TV Criativa. Um abraço também para o Coca. Coca é proprietário também do canal aí da Web Líder. A TV aí do Coca, sempre batendo uma boa audiência, né? Um abraço para você, Coca, e toda a sua família, e todos que contribuem, que participam aí com você, como o Miguel Casseb, Beto Jamaica, e todos, Nivo Bujac, né? Que trabalham aí na TV Web Líder, aqui na Folha 16. Um abraço bem forte também para Evanice Pereira da Silva, para toda a sua família, ao Francisco Arraes e toda a sua família. Francisco Arraes, ontem eu tive um sonho com o Primo, rapaz, com o pastor Primo. Eu estava em Belém, eu entrava de capacete no lugar e ele ia receber uma comenda. Ele nem me via, ele entrava para aquela sala cheia de gente. Eu ficava na subsala, mas na subsala tinha muita gente, os familiares daqueles que iam receber aquele título, né? E depois eu saía chateado, porque o Primo nem me via, porque eu estava de capacete, não consegui nem falar com ele. Mas a gente sabe que são coisas boas que Deus tem guardado para o pastor Plínio Pinheiro, né? Um abraço a você, Paulo Roberto, sempre ligado no programa Nossa Terra, para você e sua família, também o seu trabalho, seu canal aí, policial. Paulo Roberto é aquele que está de olho em você, né? Um bom dia para você, um bom dia para você, Zeca Moreno e família, para você, Vanderlei Mota, e também o Levison, né? Esse pessoal aí da rádio, AM, FM. Hoje não existe mais AM, mas na época da AM a gente fazia sucesso na Rádio Itacaiunas, no programa Nossa Terra, né? Lá tinha também o programa que a gente fazia, Rosa de Saron. Quem não conhece o programa Rosa de Saron? Naquela década de 80, 90, ali a gente, até o ano 2000 e poucos, nós fizemos programa nessa rádio, né? Mas para começar o programa hoje, nós queremos mandar um abraço bem forte para a dona de casa, né? Dona de casa, bom dia para a senhora, bom dia para você, trabalhador do campo, da cidade, da granja, e para você comerciante, comerciário, para você barraqueiro, para você que trabalha aí com os motores, né, rabeta, chamados rabeteiros, esse movimento aqui de São Félix, também lá da praia do Tucunaré. A praia está no fundo, mas breve ela retorna aí, e aí nós vamos ter aquele trabalho gostoso aí, a travessia,
da orla ali da Velha Marabá para a praia do Tucunaré, né? O Domingo César, quando ouve a gente falar da praia do Tucunaré, aí ele começa a sentir saudade daqueles tempos que a gente vivia por ali, né? Se divertindo, pescando, ele, Alan, só gente boa, né? Jorge, Aurelito, as pessoas aí, e o Dalvan Marabá também, né? Cantando aquelas músicas, né? Antigamente. E isso aí nos traz muita lembrança quando se fala de Praia do Tucunaré. Meu amigo, minha amiga, vamos começar o programa falando agora da Abraham, uma tefilá, é uma oração que minha esposa vai fazer. Shalom! Shalom. Shalom. Nós vamos para a oração da manhã, chama ofício da manhã, Shaharit, está ligado? E diz assim: restitui os nossos dias, restitui os nossos juízos como outrora, e os nossos conselheiros como nos primeiros tempos. Tira de nós a aflição e a tristeza, reina sobre nós depressa, somente tu, ó Eterno, com graça, com misericórdia, com caridade, com justiça. Bendito sejas tu, Eterno, ó Rei, que amas a caridade e a justiça. E para os caluniadores não haja esperança, que os hereges sejam prontamente aniquilados, e que os inimigos do teu povo sejam depressa extirpados, e os malvados depressa destroçai-os, quebra-os, oprime, abate e humilha-os, e o domina-os. Bendito sejas tu, Eterno, que quebras os inimigos e domina os malvados. Sobre os justos e sobre os piedosos, sobre os anciãos dos remanescentes de teu povo, sobre o restante de teus sábios, sobre os prosélitos verdadeiros, sobre nós, desperta tua misericórdia, o Eterno, nosso Deus. Concede boas recompensas a todos que verdadeiramente confiem em teu nome. Faz-nos compartilhar com eles, porque não sejam nunca mais humilhados, pois em ti confiamos, e na tua magna misericórdia apoiamo-nos verdadeiramente. Bendito sejas tu, Eterno, que és amparo e a segurança do justo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Aí tu viu, falou de novo aí, no novo convertido, né? A oração fala do prosélito, do novo convertido. Porque as bênçãos que é para o judeu também é para o novo converso, né? Os novos convertidos fiéis, a oração fala dos fiéis que se converteram à religião judaica, aceitando Hashem como um único e verdadeiro, e assim a gente pode observar que a mão do Eterno, assim como protege o israelita natural, também protege os prosélitos, que são os novos conversos ao judaísmo, né? Isso traz para nós uma segurança, uma confiança de que é tão bom servir ao Senhor e saber que Ele está conosco e a Sua palavra é vida com abundância, né? A palavra viva e eficaz. Baruch Hashem? A porção semanal, nós vamos continuar, nós vamos para Lá, que nós estamos falando do peso. Deixa Hoje ainda é véspera, que hoje é 22, né? Amanhã é o primeiro dia, amanhã é terça. Amanhã começa o Pessa, dentro da cultura judaica, do povo que homenageia aí o Hashem com mais uma festa, que é o Pessa. Quando for, aí vai, dia 23 é o primeiro, hoje é véspera, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dia 30, que é o encerramento do Pessa. Então nós vamos continuar aqui
Porque nós já lemos, estudamos que os hebreus, eles saíram do Egito, né? Eles é preparação para eles saírem do Egito, já teve as 10 pragas, já comeram o cordeiro, que era da idade de 1 ano, sem quebrar nenhuma junta, nenhum osso, quer dizer, nenhum osso, e teve a morte dos primogênitos, e aqui nós vamos seguir, né? Nós vamos para Êxodo capítulo 15, o versículo 17 a seguir. E nós vamos ler a continuidade desse povo, onde eles vão parar, né? E aonde, porque o propósito é chegar na terra prometida. Então nós vamos ler até ver o que vai dar. No versículo 17 do capítulo 15 diz assim: E foi ao enviar o faraó ao povo, não guiou o Eterno pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, porque disse o Eterno, que não se arrependa o povo ao ver guerra e volte ao Egito. E fez rodear a Deus o povo pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E armados subiram os filhos de Israel da terra do Egito. Tomou Moisés os ossos de José com ele, porque este tinha feito jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e farei subir os meus ossos daqui convosco. E partiram de Sucote, acamparam o Etã, à beira do deserto, e o Eterno ia diante deles, de dia, com uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, com uma coluna de fogo para iluminar, para andar de dia e de noite. Não tirava a coluna de nuvem de dia, antes de substituí-la pela coluna de fogo de noite, da frente do povo. Capítulo 14. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e volte, e acampe-se de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Tessefon. Frente deles, acamparem perto do mar. E dirá o faraó sobre os filhos de Israel, perplexos estão eles. Em terra, fechou o deserto. Endureceu o coração do faraó e os perseguirá. E serei honrado pelo faraó e por todo o seu exército. E saberá o Egito que eu sou o Eterno. E fizeram assim. E foi anunciado o rei do Egito, e fugiu o povo, mudou o coração do faraó e os seus servos contra o povo. E disseram: Que fizemos? Que enviamos a Israel? Quem nos servirá? Atrelou seu cavalo, tomou seu povo com ele. E tomou 600 carros escolhidos, e com ele todos os carros do Egito. E os capitães, para todos eles, endureceu o coração do faraó, rei do Egito, perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram de cabeça erguida. Aqui a gente vê que o Eterno endurece o coração do faraó. Mas ele diz assim: E dirá o faraó sobre os filhos de Israel, perplexo, e fechou o deserto. Aí endureceu o coração do faraó e os perseguirá. E eu, aqui o Eterno fala: serei honrado pelo faraó e pelo seu exército. E saberá o Egito que eu sou o Eterno. O próprio Eterno ali queria mostrar para faraó quem era ou quem ele era. Porque o faraó não conhecia o Eterno. E na realidade, o título de um faraó considerava o faraó como um deus. Ele era tratado com toda a idolatria que a humanidade podia ter. Uma coisa, você não podia olhar na face de faraó. Se olhasse, morria, eles matavam na hora, né? Porque o faraó tinha tanto medo de morrer, que se alguém olhasse na face dele, pensava que a pessoa estava jurando de morte.
E aí já tinha lá a guarda de Faraó para descer o machado, ele matava de machado, para não escapar. Além dele se sentir como Deus, ele era o rei do Egito, né? A autoridade estava sobre ele. Então ele, como cabeça, ele tinha que conhecer quem era o Eterno, para que ele honrasse e testemunhasse do Eterno. Nós vamos para o resumo, nós vamos ver os testemunhos e vamos ver a opinião, as opiniões, né, das pessoas aqui no versículo 17 do capítulo 5. Aonde você vai fazer o comentário do texto bíblico, né? É isso aí. Aqui é o comentário feito pelos reis, rabinos, sacerdotes da época, fizeram comentário sobre o texto original da Bíblia em hebraico. Porque a gente lê a Bíblia e ali está resumido. Mas aqui eles vão explicar versículo por versículo, né? Versículo 17 diz que era próximo, pelo caminho da terra dos filisteus. Os israelitas poderiam chegar em 11 dias, caminhando normalmente. Porém, como Deus viu que não estávamos preparados para constituir um povo bem disciplinado, com suas leis, seus estatutos, guiou pelo caminho oposto para treiná-los espiritualmente antes de ocupar a terra prometida. Interessante aqui, né, irmão? Quando eles saem do Egito, eles não estavam preparados para receber as bênçãos do Eterno. Eles eram escravos. Escravo, ele não tem, assim, opinião própria. Ele não tem direito de escolha, porque eles foram criados assim. Então o Senhor tinha que preparar eles para eles ocupar uma terra. Eles saíram para ocupar a terra prometida. E a gente pode assim analisar, Ruth, porque realmente, como você disse, o escravo ele não tem administração, não sabe conduzir a sua própria vida. Eles nunca conduziram a sua própria vida porque já nasceram escravos. Né? Aqui eles se encontram livres como um pássaro, mas não sabem como voar. Então, se o Eterno coloca eles na terra prometida, eles não vão fazer besteira. E o Eterno diz assim, que a cidade que eles iam, a terra prometida, era com 11 dias eles chegavam lá. É 11 dias. Mas não estavam preparados. Ele levou 40 anos, né, para chegar na terra. Outra, se eles fossem no caminho mais fácil, esse daí, que era 11 dias, era pela terra dos filisteus. Se eles vissem alguma guerra, briga entre os filisteus com eles, eles voltavam. É tipo um pássaro que é criado numa gaiola e você abre a porta e diz, vai-te embora. Ele chega até sair, né? Mas qualquer medo que ele passe, ele retorna àquela gaiola para ficar preso. Assim também era o escravo. Então o Eterno, para evitar isso, ele botou eles para andar pelo lugar mais distante, para que eles se preparassem, tanto treinando, né? O Senhor ia treinar através das leis, dos estatutos e espiritualmente também, para eles conhecerem quem era o Eterno. Aqui no versículo 18 diz o Mar Vermelho. Na tradução Iassuvé, Mar de Jonco. E trata-se provavelmente do Mar Vermelho. Alguns comentaristas o localizam na região norte do Golfo de Suez, que separa o Egito da península do Sinai. Outros bem ao sul, outros sendo um lago fluente do delta do Nilo, e outros ainda como sendo um extenso lago entre o Golfo e o Mar Mediterrâneo. Quer dizer que tem várias opiniões do que era o Mar Vermelho. Uma que ele não era mar, ele era que eles falam que era um lago. Era um grande lago. Outro dizem que era uma extensão do lago entre o Golfo e o Mar Mediterrâneo. Mas aí ele recebia água dessas duas fontes, mas em volta, na margem do
que é chamado Mar Vermelho, havia plantação de junco, Que soltava aquela que solta a tinta e aí a água ficou vermelha. Então a causa da água ser vermelha, de chamar Mar Vermelho, é porque a cor da água é vermelha, por causa do junco. Então, mais para lá eles chamam o Mar de Junco. Um chama o Mar de Junco, o outro diz que ele é um influente do delta do Nilo, quer dizer, um pedaço que entrou para lá e se formou um grande rio. Porque o mar... Isso na realidade, o Mar Vermelho, que é o Mar de Junco, ele tem vários afluentes, mas que não é registrado na Bíblia. Porque são afluentes pequenos, mas que mantêm o lago como se fosse um grande mar. Né? E é respeitado, porque ele é grande, né? Ele é grande e é fundo. É fundo. Então isso aí, o Mar de Junco foi rasgado no meio, o Mar Vermelho, em 12 partes para o povo do Eterno passar. Né? Essa é a história que marcou. É o maior milagre registrado no planeta Terra, é isso. Outra que não era mar, porque o mar, a água dele é salgada, né? Pelo que eu entendo, é salgada. Não tem um mar com água doce. Aqui diz assim, armado. Devido à semelhança entre armados, um quinto, o Midrash ensina que apenas uma quinta parte da população judaica do Egito identificou-se com a causa da liberdade, propalada por Moisés, e de tornar-se um povo de Deus, sendo apenas estes redimidos milagrosamente do Egito. Os demais perderam suas vidas durante os 3 dias da praga da escuridão. Quer dizer, só uma quinta parte que seguiu. Porque aqui diz, os demais perdeu a vida. Então morreu 80% na escuridão. Ele tinha perdido a fé e ele já não se sentia hebreu e se sentia do Egito, né? Nós sentíamos já fazendo parte do Egito. Porque na realidade, por morar tanto tempo no Egito, eles saíram de lá, mas com as características de um egípcio. Né? É como as pessoas vêm do Pará, vêm lá do sul, aí vai deixando o sotaque com o tempo. Aí fala normalmente com o sotaque paraense. Aqui ele deu um pulo muito grande, porque quando eles saíram, eles eram escravos, o escravo não sabia nem lutar. Mas quando chega bem aqui nessa parte, armados, eles já tinham aprendido, porque Moisés, além de tirar o povo escravo do Egito, ele teve que ensinar eles a lutar, se defender e defender sua família. Porque no deserto eles passaram por muitos perigos. Tinha aqueles que levavam escravo, se achasse algum deles com facilidade, levavam preso e vendia nos locais de escravo. Tinha também as feras, tinha os ladrões, tinha saqueadora, mas que eles iam levando joias, peças de ouro, eles tinham que aprender a se defender. Aqui no versículo 19 diz os ossos de José. Você viu que José foi para o Egito, ele chegou como escravo, se tornou governador do Egito, porque ele foi vendido pelos seus irmãos, chegou como escravo, foi leiloado, vendido, depois foi preso, depois saiu de lá com a vitória para reinar no lugar onde ele passou várias dificuldades, né? E lá, depois ele levou os pais dele, que é o pai, a família, mas quando chegou no tempo de morrer, ele morreu no Egito. Só que ele disse que não queria ficar ali, porque tinha essa profecia que vinha libertador e ia tirar o povo. Então ele disse, eu não quero ficar nem meus ossos no Egito. Na realidade, é porque a tradição judaica, a tradição dos hebreus, dos israelitas, é enterrar a família toda próxima, para no dia do arrebatamento subir todos juntos. Né? Você vê que ali em Belém do Pará, próximo ao Nome ao Pinto, aquela rua do lado direito, de quem
vem subindo, lá tem um cemitério de judeu. Muita casa, muita residência, comércio, mas tem ali um cemitério particular de um judeu do século passado que enterrou sua família toda ali. E ninguém pode mexer, porque é propriedade particular da família. Então, essa é uma tradição, por exemplo, assim, onde começa uma colônia, onde começa um grupo de judeu, algumas famílias que praticam judaísmo, começam a pensar já na possibilidade de comprarmos um cemitério só para enterrar o povo convertido ao Eterno, né? Não enterra a pessoa de outra religião, somente o povo judeu, porque na hora do arrebatamento todos vão subir juntos. Quando tem um judeu e ele tem a documentação tudinho como judeu, quando ele vai para um lugar na diáspora, se ele morrer lá, ele é enterrado mais ou menos 1 ano, que é para desfazer toda a carne. A família que mora em Israel manda buscar a ossada e leva para Jerusalém, lá porque a terra prometida é lá. Mas Ruth, 6 anos. 6 anos. 6 anos para desfazer toda a pele, a carne vai embora todo, o sangue, os ossos estão inteiros, mas ainda tem os cabelos que começam a cair. Então 6 anos, de 6 anos em diante. De 6 anos. Porque tem hora que a gente troca. Na realidade, quando eles vêm buscar ossada, por isso que eles trazem o ossário. O ossário é uma caixa de mármore, era desse tamanho mais ou menos. Ou de pedra. Mármore e pedra. De mármore ou de granito. Aquela caixa, ali é tipo uma urna mortuária. Eles colocam a ossada ali, fecha, e pode colocar assim em qualquer lugar, as pessoas passam e não sabem o que é. Ali é chamado lá em Israel como o ossário. No Museu de Israel, você vai lá e lá tem todos os ossários dos profetas. Dos profetas. Mas tem uma parte que tem também dos apóstolos, os ossários dele ali. O Museu de Israel, como é o órgão federal, catalogou todos os ossários dos santos que a Bíblia fala. E quando você entra no museu e você fala assim, eu quero ver os ossários dos profetas. Então, eles mostram, eles estão numa caixinha assim, em prateleira e tem um nome, por exemplo assim, você encontra lá Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de Maria e José, naquele filme Talpior, é um filme que mostra sobre essas coisas. Eles mostram o cientista ali procurando Yeshua e Ben Yosef e Miriam. E aí está escrito lá em hebraico, mas faz tradução para o português, Jesus, filho de José e Maria. Mas existe toda a história da Bíblia, que os personagens principal está lá, que estão no ossário. Assim também quando morre um judeu, que ele é nacionalizado, ele é mesmo um judeu de Israel, sua família mora em Israel. Depois de 6 anos, entrando 7 anos, eles mandam buscar a ossada e enterra lá no cemitério da família. Para quando chegar o dia do arrebatamento, a família subir junto. A lista de Schiller, ele era um alemão, mas como ele protegeu e salvou muitas. Ele salvou mais de 1.500 judeus na Segunda Guerra Mundial. E mandaram buscar o corpo, quer dizer, os ossos dele. Ossário. O primeiro-ministro de Israel, na época que soube da morte desse alemão, que salvou esses mais de 1.500 israelitas na Segunda Guerra Mundial, colocando para trabalhar.
para que o soldado não matasse e botaram para trabalhar. Tinha uma empresa dentro que fornecia utilidade para o exército, né? Então era o maior fornecedor, e ele pegava o povo judeu, porque era um povo inteligente, os mais profissionais, e empregava na empresa dele. Então quando ele morreu, lá na Alemanha, já velho, o primeiro-ministro de Israel mandou uma comitiva ir até a Alemanha, falar lá com o presidente, e pedir permissão para enterrar o corpo daquele alemão em Israel com honra. E aí o presidente permitiu, eles levaram a ossada dele, fizeram uma grande festa em Israel e fizeram ali o sepultamento daquele ossado dentro de Israel. Ele foi enterrado com honra ali, porque ele foi um dos que conseguiu salvar. Até hoje ainda tem gente que ele salvou, né? Acho que já morreu quase tudo, porque já faz muitos anos, né? Já. Aqui no versículo 19, os ossos de José. Moisés, num ato sublime e sagrado, só se preocupou em levar consigo os ossos de José. No judaísmo, fazer as últimas vontades do morto consiste em um dos mais piedosos deveres humanos. Já no livro de Midrash, aí que ele vai contar a história, né? Porque na Bíblia só fala assim, que o pessoal levaram os ossos de José. Mas o livro Midrash, que é um livro de comparação de parábolas judaica, ele vai contar aqui como foi que acharam os ossos de José, porque também não podia ser fácil, senão o pessoal ia adorar os ossos de José como se ele fosse um deus ou como fosse alguma coisa. Foi proibido de alguém tocar, de se aproximar da urna mortuária de José quando ela flutuou. Foi no Nilo, não foi? Aqui o Midrash, ele conta a história, conta como Moisés descobriu o lugar da sepultura de José. Será filha de Asher, em Gênesis 46, 17, sobreviveu à geração de José e contou a Moisés que os egípcios tinham jogado no fundo do Nilo o caixão de metal, onde se encontravam os restos mortais de José, para que as águas deste rio fossem abençoadas. Olha só, você bebeu uma água, porque diz que vai ser abençoado, porque tem um morto lá dentro, um caixão de metal. Mas isso é idolatria. Dentro do Rio Nilo, quando passa ali pela Índia, ali que você vê o que é idolatria. As pessoas morrem, eles tocam fogo numa balsa, botam a pessoa ali e aí empurram para o rio. Precisa daquela pessoa impregnar no rio. Então aí passa aquele rio, tem muita impureza, né? Porque não tem cemitério lá na Índia. O cemitério deles é o rio, é de lá que eles bebem, é de lá que eles comem os peixes, eles banham. Então é uma idolatria muito grande, mas o Eterno não se agrada com esse tipo de coisa, né? De atitude. Agora aqui entrou um mistério. Morto ele ouve. Tem pessoas que dizem assim, até os seus próprios parentes, morreu, aí larga de mão, não visita no cemitério, não faz nada pelaquele. Mas quem morre, ele ouve. Sempre no programa a gente fala que quem morre é o nosso corpo físico. A nossa alma, ela permanece viva, porque é a alma nossa que vai pagar o que nós fizemos, né? de bom ou de mal, né? Aí, por exemplo, morre uma pessoa, aí você leva até o cemitério, chora, tal, sente falta, mas você está orando pela alma dela, pela elevação da alma dela. Elevação para um bom lugar. Para que ela galgue um bom lugar. Você está fazendo isso porque tem gente que reclama tanta coisa, mas não faz isso que seria interessante fazer, né? Ter essa primazia de orar por aqueles nossos que já se foram, porque quando você ora
e pede a elevação da alma deles para a luz, ele é empurrado para chegar até a luz. Porque aqui na Terra você lutou para levar essa pessoa para a luz. Ele nunca quis saber de religião e aí viveu a vida de qualquer jeito. Quando passa para o outro lado, ele fica em trevas. E essas trevas são tenebrosas. Ela desfaz todos os sonhos daqueles que quando morrem, aí eles batem de frente com a realidade porque a sua alma permanece viva. E aí é que está a história do vamos ver, né, irmãos? Aqui diz assim, para achar quantos anos Moisés passou ali no Nilo, depois só mostra. Diz aqui, ó. Que aos anos de Amirã, seu filho, e aos 80 anos de Moisés, seu neto, o resultado dará 400 anos, né? Por isso os comentaristas foram obrigados a dizer que desde o pacto de Deus com Abraão até a saída do Egito passaram-se 430 anos. E desde o nascimento de Isaac até a saída do Egito, 400 anos. Daí concluindo destes cálculos que a permanência dos israelitas no Egito não foram além de 210 anos, dos quais 116 anos escravos. 116 anos, quer dizer que eles foram escravos? Escravos José... do Egito. Porque, olha, 116 anos significa que todos eles já são, nasceram na escravidão, não conheceram liberdade. Porque enquanto José estava vivo, ele não era escravo. Depois que José morreu, veio outro faraó, aí que mudou, não conhecia. muda-se o rei, muda-se as suas leis. Então a mudança de faraó desrespeitaram a grandeza de Moisés, de José, né? De José. Aí abandonaram escravizaram o povo hebreu. os seus parentes, que desceram quando ele governava. Eles não repararam, porque existe um livro, todo o palácio, todo o reinado, existe um livro, um livro que fala das pessoas que foram gratas ao serviço do rei. Então, dentro do livro lá do Egito, esse grande livro, tinha a história de José e do que ele fez no Egito. Mas o rei, ele era muito cabeçudo, ele não queria saber de tradição, de ler nada não. Era ele mesmo que mandava enquanto e acabou. Tinha que obedecer. É. E aí tinha esses 116 anos de escravos, quer dizer que passaram escravizados, quer dizer que José, o corpo dele já está todos esses anos debaixo ali das águas do Nilo, dentro de um caixão de bronze. E a única pessoa que sobreviveu a esse tempo foi uma mulher. Foi ela que disse a Moisés onde estava o corpo de José. Aí José chega na beira do Nilo e chama. Moisés. Pois é, Moisés chega na beira do Nilo e chama. Chama por quem? José, ô José, bora, o dia da redenção chegou. Não vamos atrasar aí a tropa não. Aí o caixão flutuou. Por isso que diz assim, que a ordem da libertação do povo veio de tarde, bem dizer, né? À noite, ou à noite, mas eles só foram sair do Egito já à luz do dia. Porque na hora que diz, está a liberdade agora, vão embora. Mas a culpa... Aí foram procurar o corpo onde está. A culpa dizer assim, só tem um obstáculo para nós ir embora. O que é? Nós não vamos sair daqui e deixar o corpo de José. Não. Os ossos, né? Os ossos de José. Aí nós temos que achar onde está escondida essa tumba aí, onde essa tumba para nós arrancar e levar o ossário de José. Aí, mas é um compromisso, foi voto que nós fizemos, não podemos deixar. Só falta isso. Aí Moisés chega lá na beira do rio, na margem do rio, grita: ei José, bora rapaz, chegou o dia da redenção, não atrasa não, moço, está todo mundo esperando. Aí quando ele olha o caixão de bronze flutuar, é milagre. Aí chama a turma aí, os serviçais junta todos, pega aí
vamos levar a alçada de José para a carroça e vamos embora, porque já estamos libertos e achamos só o que faltava era o ossário de José. Outra, eu acredito assim, quantos será que tinha ali dentro do Nilo? Quantas pessoas mortas? É por isso que ele tinha que chamar e especificar pelo nome, para poder levantar. E aí, um exemplo da gente, Lúcio, que as pessoas pedem perdão a Deus, recebem uma oração, por Deus perdoa meus pecados. Tu disse que pecado tu pecou? Tem que saber qual É o pecado que não é confessado, não é perdoado. Por que que a gente sabe que lá no Nilo, no Mar Vermelho mesmo, havia muitos ossários de pessoas que morreram, matados pelos soldados na guerra. Mas quando o homem de Deus chega na margem, ele grita: ei, José! Porque se fosse por outro lado, ele mandava mergulhadores, diz o caixão que pega aí traz, às vezes pega errado, né? Podia pegar errado. Mas ele foi usado por Deus para dar esse grito na beira, na margem do rio, né? Do mar. E ali surgiu o caixão e eles pegaram, botaram na carroça e vamos embora. E levou, né? Levou. Ora, O gente. caixão flutuou. Adeus, gente. Nem o ossário de José vai ficar. No capítulo 14, o versículo 1 diz assim: voltem e acampem. Os israelitas deixaram o Egito na manhã do dia 15 de Nissan, indo a Ramsés, a Sucote. No dia seguinte foram a Sucote até Etam, no limite do deserto. No terceiro dia retornaram e acamparam em Pi-Hahirote, às margens do mar. Alguns comentaristas explicam esta mudança de rumo como uma estratégia divina para atingir alguma meta. Primeiro, era necessário persuadir o faraó de que os israelitas estavam perplexos e sem saída no meio do deserto, para que mesmo depois das duras penas com que eles e o seu povo foram afligidos, desejasse retornar à cena e perseguir os fugitivos. Só um instantinho, só um silêncio aí. Tu falaste que os israelitas saíram do Egito no mês de Nissan, dia 15 do mês de Nissan. Então eles saíram em maio. Está aqui, os dois calendários, o calendário bíblico, que é o calendário judaico, e o calendário gregoriano, que é o calendário nosso. Então, o mês de Nissan foi dia 15 do mês de Nissan, significa dia 15 de maio, que houve a libertação do povo do Egito. Isso é judaísmo, você aprende. Olha, isso aqui é um livrozinho que nós temos aqui chamado o Planejamento Judaico de 2024, que na realidade é 5.784, que é os dois calendários, aonde quando a gente lê um texto bíblico, qualquer coisa, a gente rapidamente busca para saber. Então, o mês de Nisan foi no dia 15 de maio, foi que o povo saiu do Egito. Agora pergunta se tu já viu alguém falar isso aí. Só o povo judeu, porque pratica as palavras, os códigos, e tem o que? A Bíblia oral, para entender essa Bíblia que nós estamos lendo aqui, que é escrita. Para o Hashem. Segundo, era necessário derrotar o exército egípcio, não como vingança pela aflição a qual submeteu os filhos de Israel, e sim para destruir a arrogância espiritual que os levou a escravizar outros seres humanos, como se eles, os egípcios, fossem superior aos outros. Terceiro, era vital reforçar a autoestima dos recém-libertos escravos, pois em breve eles deveriam conquistar sua própria pátria,
no momento ocupada por outros 7 povos, alguns militarmente poderosos, para prepará-los visando um dias futuro. Era preciso deixar para trás a mentalidade escrava de inferioridade, de submissão que carregavam. Uma vitória espetacular sobre seus antigos opressores o faria erguer suas cabeças e criaria um moral positivo no povo, além de provocar pânico nos futuros inimigos. Por fim, o evento magnífico que os israelitas estavam prestes a testemunhar consolidaria a fé deste sofrido povo que talvez ainda não tivesse plena compreensão da grandeza milagrosa de sua redenção. Quer dizer, tudo isso aqui era para levantar a autoestima, para eles terem confiança neles, que é a autoestima vital, e reforçar, né, a liberdade deles, para ele ter consciência que cai uma ficha. Eles não são mais escravos, são libertos agora. Mas até que os escravos se habilite a liberdade, demora muito. Quando você cria um passarinho numa gaiola, no dia que você solta ele não sai de perto da casa. Ele volta. Ele conhece só aquele universo. Qualquer perseguição, qualquer medo, ele volta. Ele volta, porque ele só conhece aquele universo, ali que ele tinha segurança. E outra, ele diz aqui que era para prepará-los visando os dias futuros. Porque teve muitas pessoas de outros povos que disseram, não vou mexer nesse povo aí não. Ele tem um Deus aí que se mexer, vê o que ele fez no Egito, quando tirou o Monte de Ferro, quando o faraó perseguiu, os guardas dele lá, o exército, Deus matou todos porque perseguiram ele. Eu não vou mexer nesse povo. Então tudo isso aqui já foi uma preparação do Eterno para que, se ele não lutasse, porque o pessoal tinha medo de mexer com eles, porque sabia que eles tinham um dono, né? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Outra para aumentar a confiança deles, para eles saber que eles tinham o poder de se defender. E antes eles só faziam correr com medo, né? Mas tinha que haver treinamento. Para formar um exército, gasta-se muito tempo, muito treinamento, para ter muita técnica nova que os inimigos não têm. Porque quando você é um guerreiro, você tem que aprender a lutar todos os estilos de lutas, para na hora da guerra, do combate, faltar a espada, mas você sabe se defender com seus movimentos, né? Depende do estilo de luta que você praticou, né? Assim também é nós que pregamos a palavra. A gente tem os nossos combates, nós parece perda, parece que aqui é o fim, parece que foi destruir tudo, que não vai dar, pronto, daqui para frente a minha vida acabou. Não, ali é o começo de uma nova vida com grandes vitórias para frente, porque tudo isso que acontece de ruim na vida da gente, Ruth, é para fortalecer a nossa fé, é para provar a gente, e tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Aqui diz assim, segundo era necessário derrotar o exército egípcio, não por vingança pela visão do que submeter os filhos de Israel, e sim para destruir a arrogância espiritual que levou a escravizar outros seres como eles. Os egípcios, eles tinham em si que eles eram uma classe superior, por isso que eles tinham que escravizar, humilhar. Aí vem a história da castra. Eles tinham isso. A elite. E eles achavam que os hebreus eram inferior a eles, por isso que eles humilhavam. Ruth, essa história de elite, de pessoas que se sentem melhores do que as outras, só porque tem um pouco a mais, é triste essa história. Outras vezes por cor, né? Porque eu sou branca, eu vou humilhar alguém porque é mais escuro do que eu. Existe ainda muito isso. Porque a pessoa é rica, o outro é pobre. Eu sofri isso na pele, porque era negro, pobre e feio.
Então as crianças às vezes vinham brincar comigo e os pais chegavam, não brinca com ele não, é um negro. E a gente, aquilo ali vai causando um trauma em nossa alma, né? Mas a gente sabe que essa história de a pessoa ser negro ou branco, isso aí é uma questão física, mas a alma todos são iguais. É, e muitas vezes a pessoa se conforma de ser humilhado. Assim o escravo, eles, além de ser escravizado, eles se conformavam. E para tirar essa mentalidade da cabeça da pessoa que toma posse disso, achando que não é merecedor, que alguém é superior, que alguém é melhor, isso é difícil de tirar. Então, esses escravos, eles precisavam ser libertos desse preconceito que os outros botaram sobre eles. Ontem eu estava assistindo o Fantástico, eu não sou de assistir aquele bebê, né? Mas o cara que ganhou era um negro. Olha que ele passou muita humilhação dentro daquela casa. Teve um período que a repórter perguntou qual foi o período que ele foi mais assim, se sentiu assim, humilhado. Ele disse que foi quando uma delas pegou tudo que era dentro e jogou dentro da piscina, as roupas, tudo. Não, a gente sofre ainda essas restrições, né? Muitas vezes, porque olha, Ruth, você ser feio, a gente paga um preço. Ó, se tiver 10 pessoas para conseguir um emprego, uma vaga de emprego, e tiver um negro, pode esperar que o negro não consegue. Né? Pode ser bom como for. Mas o bonito, bem vestido, aí pode ter um currículo até ruim, mas porque tem boa presença. Hoje os currículos parece que não estão tendo umas fotos, né? Mas antigamente eles já olhavam pela foto, aí escolhiam as pessoas. Então, sempre teve essa divisão, ainda tem e terá, não para. Porque... Hoje por isso que tem um concurso, né? Você passa pelo seu mérito aí. Não, hoje nós estamos vivendo um mundo melhor, porque cada empresa tem uma cota para empregar pessoa deficiente. Antigamente não. Se a pessoa não tinha um braço, não era empregado. Se era cego também, por exemplo, cego de um olho, aí não podia ser empregado. Uma pessoa que tinha problema de andar, atrofiada as pernas, cadeirante, isso não tinha emprego. Hoje em dia não, o governo federal fizeram leis para exigir das empresas que empregue uma porcentagem de pessoas deficientes, né? Não é o deficiente total, mas que eles sirvam para fazer alguma coisa na empresa para completar ali o quadro, senão a fiscalização bate em cima e você paga uma multa se você fosse dono de empresa, né? No versículo 4 diz, fizeram assim, os filhos de Israel aceitaram sem discutir as estranhas ordens de Moisés, dando prova da forte liderança de Moisés e da confiança nele depositada. É difícil, né? Um líder mandar os seus discípulos e eles obedecer. Hoje em dia está difícil fazer discípulo. Não, mas criado tantas leis trabalhistas que hoje o patrão não sabe nem como conduzir sua empresa. Qualquer coisinha, o funcionário, vou colocar no pau a empresa. E tem desse que ganha, porque tudo que eles colocam lá no papel, aí às vezes o juiz acata aquilo, aí o empresário fica sem poder se sair daqui, tem que pagar aquilo que ele exigiu, né? Então, olha, você que é empresário, ou está querendo ser empresário aí, pequena empresa, lembre de uma coisa, carteira assinada do funcionário é o melhor negócio que você faz, e a carteira assinada é um contrato social. Se você cumprir as leis de direito trabalhista, você nunca vai ter problema com o funcionário te levando na justiça. Pense bem nisso. Tem muita gente quebrada aí, porque tinha muitos funcionários e depois funcionários levaram para a justiça do trabalho e aí esse empresário
teve que vender a empresa para pagar as custas trabalhistas dos funcionários dele. É um alerta para você, procure ter um contador na sua empresa, que venha ali abrir os olhos nesse sentido. Nossa cidade tem bastante contadores formados, que tem escritório, que vão, ou o contabilista, e ele salva a empresa de muitas multas, de até de uma falência, porque vacilou, a lei é federal, pega mesmo, e aí você não tem por onde correr. Então a melhor coisa é trabalhar de acordo com as leis, as normas do nosso país, né? Se você é um empresário, eu te aconselho, se você ainda não tem um contador, um contabilista, procure um escritório de contabilidade para ver como está a situação da tua firma, né? Ver os encargos sociais, tudo que você tem que pagar ou já pagou, como é que está, para você ter uma vida melhor, porque senão no futuro você pode trabalhar a vida toda e depois jogar tudo fora sem querer. Pense bem nisso, é um conselho que nós damos. Baruch Hashem, encaminhando ainda um pouco mais aí sobre a história desse povo. Eles saíram do Egito, mas não foi só, né? Não. Israelitas não saíram só. O erro deles foi levar essa mistura de gente. E eram 70 nações pagãs que saiu, quebrou, o Egito quebrou. Quebrou, porque É por isso que diz aqui, era 71 nação que trabalhava de graça, escravizado. Porque no versículo 4, e fizeram assim. Porque Faraó ele deixou o povo ir. Quando ele viu a cidade, bem dizer, vazia, aí ele caiu em si. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Quem é que vai trabalhar para nós? Aí o que ele diz assim? E fizeram assim. Os filhos de Israel aceitaram sem discursar aqui. Versículo 6, quer dizer. Atrelou o seu cavalo o próprio Faraó e fez um gesto que causou impacto em seu povo. Com isso conseguiu tomá-los com ele, convencendo-os de que estava determinado a reverter toda a situação. Coisa que ele nunca fez, o povo se estranhou. Antes, quando ele queria um cavalo, ele mandava, vai lá, atrela meu cavalo. E dessa vez ele teve que fazer. Então ele disse, eu tenho que reverter essa situação, eu tenho que ir atrás. E chamou todo o exército e foi atrás do povo para trazer de volta. Quem quer desfazer aquilo que Deus faz, se arrebenta. Faraó tentou fazer isso e perdeu todo o seu exército. Ficou só ele para contar a história, né? Vem Faraó, Faraó morreu. Lembra dessa música? Parece que está uma disputa. Quem chega primeiro, né? Esse cavalo, Deus e o Faraó pegando a disputa. Mas se o Faraó, aqui, o próprio Eterno, Quem ele chegou diz, primeiro? ele diz que ele fará tudo para que ele serei honrado, aqui no versículo 14, né? Canta Miriam. Aí endureceu o coração de Faraó e os perseguirá. E serei honrado pelo Faraó e pelo todo o seu exército. Saberá todo o Egito que eu sou o Eterno. Quer dizer, o Faraó ele tinha que ficar e ver tudo, para depois ele honrar o nome do Eterno. Eu tinha um livro que fala assim: quando Deus trabalha em silêncio, agrada-te do Senhor e fará o desejo do teu coração. É aí que ele passa a trabalhar para você no silêncio. Porque ele vai reparar o que tem no teu coração em te entregar como um prêmio, mostrando, ei, eu estou aqui, eu sou o teu Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós queremos agradecer a tua audiência por essa manhã maravilhosa e pedir também para que você permaneça com a gente na audiência, compartilhando, enviando para o WhatsApp dos seus amigos, enviando através do Facebook para a sua rede social e para outros canais aí, que nós estamos em 5 canais dentro da internet aí, fazendo essa programação maravilhosa, porque na realidade a gente aprendeu e nós queremos passar para você, ou para vocês, todos os nossos conhecimentos. Um abraço ao Pedro Brilhante, a irmã Sara, lá na cidade de Anápolis.
Já vamos encerrar. Nós começamos Agora que nós antes. vamos atravessar o Mar Vermelho, então Mas é- deixa para amanhã. Não, amanhã nós Amanhã a vamos. gente atravessa Vamos o Mar pegar aquela a Bíblia hebraica para a gente ver como lá diz que foi em 24, não, foi em 12 partes que o mar se abriu. É. Não é Se abrir um no abriu. meio, como o pessoal conta aí, como essa Em Bíblia. 12 como fala. caminhos. É Era 12 muita caminhos. gente. A gente mais. E para atravessar, tinha que atravessar rápido, porque o mar ele tinha a hora certa de fechar, que o Eterno não ia deixar o mar aberto aí dia, né? Para o pessoal passar. A mulher que criou Moisés, depois que ela pegou ele lá no mar de Junco, dentro de uma cestinha, ela contratou uma empregada, porque na realidade a menina chegou e disse assim, olha, eu sei onde é que tem uma mulher que ela teve um filho da mesma idade desse, que era a mãe dela, mas ela... E a né? Miriam, A né? Miriam. Aí vai chamar ela para a gente contratar ela. Contratou a mãe do menino para dar de mamar para ele. E ainda pagou um salário. E ainda pagou salário ainda. Mas chegou um tempo que. Mas a mulher era só para dar mama para a criança. Mas tinha as empregadas para zelar da criança. E a empregada vai e bota o menino na banheira lá. E na hora que vai descendo na banheira, a água divide. Como é que o menino vai banhar no seco? Aí foi reclamar para a dona lá, a madame. Chegou lá e disse, olha minha senhora, o menino está com problema, o que é? A bacia está cheia d'água, quando a gente vai botar dentro da água, a bacia, a água se divide no meio, fica um lado sem água e outro com água. Pois pega esse menino e bota onde tem água. Na hora que ia botar, a água passava para o outro lado. Isso aí é Moisés. Moisés brincando de dividir água, desde pequeno ele dividia as águas, né? Aí se você. Isso aí é história. Aí não, escuta aqui. Aí pergunta assim, e que elemento Moisés tinha? Qual dos 4 elementos? Elemento do fogo, né? E da água. Mas queremos agradecer esse momento e pedir para você aí, se tiver problema no seu celular, vem aqui na Cavalcante Cell, que é a concessionária de celular, onde recupera o teu celular, você vai ter o seu celular novinho, aqui na Folha 20, quadra 8, lote 19, ao lado da Açaí Mania, próximo da Funerária do Paulo, e bem pertinho da Praça da Criança, vou perguntar onde é que tem uma oficina de conserto de celular, e reforma celular, aí o pessoal vão te informar, a Dani Cell, né? Dani Cell, é Cavalcante Cell, que é o Dani Cavalcante que conserta. Então, o nosso abraço para você, obrigado por ter assistido. Mas não esqueça de se inscrever e compartilhar e comentar. Fique na paz, voltaremos amanhã. Shalom.